Olá, sejam muito bem-vindos ao 45º episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Estamos a 28 de janeiro de 2021 e, como sempre, em ótima companhia. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos deste nosso acolhedor estúdio em Paços de Arcos, onde, por força das circunstâncias, não está o nosso convidado. Podia dizer que o tenho do outro lado da linha, mas na verdade é no ecrã de um computador que vemos o seu nome. Passaram mais de 25 anos desde que, junto com o irmão e dois amigos, prometeu colocar Alcobaça definitivamente no mapa da música pop nacional. Em 1998, a sua banda explodiu com o êxito de um álbum chamado Vinil e uma canção que prometia algo simples em inglês. Daí em diante, mantendo sempre orgulhosamente a sua veia independente, foi assinando sucesso após sucesso, quer com os seus Gift, quer com o projeto paralelo Amália Hoje ou uma ou outra parceria com Rodrigo Leão. Em Alcobaça ou Madrid, em palco ou fora dele, Nuno Gonçalves é o homem forte dos Gift e é também o nosso convidado da semana. Precisamente no momento em que a banda volta a inovar com a nova aplicação Rev. Bem-vindo, Nuno. Olá, muito obrigado pelo convite desde já. Obrigado por teres aceitado. Queria-te perguntar primeiro do que tudo, de que lado da fronteira é que tu estás? Porque eu sei que tu divides a tua vida entre Alcobaça, Madrid... Estou do lado de lá, estou em Madrid neste momento. Ok, e então ainda lidaste com esse grande nevão que houve aí? Infelizmente no meu caso, porque eu sempre tive assim uma paixão pela neve, mas no meu caso não, quando eu cheguei já estava tudo a derreter. Mas tenho pena porque eu cresci a sonhar com neve, em Alcobaça raramente neva, e tenho pena de não ter assistido in loco a este nevão, que depois obviamente traz as suas consequências negativas. A maior parte das árvores estão no chão, agora a neve já se tornou, em vez de branca, tornou-se preta, portanto está a ser uma coisa muito feia, mas pronto, foi pena não estar cá. A minha filha desfrutou, pelo menos tiveram que lhe comprar um trenó, o que aí dá para perceber a quantidade de neve que havia. Eu também nunca, de certeza, porque em Madrid também é muito raro nevar, não é? Portanto, ela provavelmente nunca tinha visto neve a cair em Madrid. Costuma nevar, mas não ao ponto de se poder descer colinas com o trenó. Pois. Uma coisa rara. Bom, esta nova aventura dos Gift, esta aplicação Rev, começou a nascer já em tempos de pandemia ou era algo que vocês já tinham em mente há muito tempo? Mentiria se dissesse que foi apenas e só pela pandemia. Eu já há algum tempo queria organizar aquilo que estava para trás dos Gift. Eu acho que sempre tive esta ideia de para dar um passo em frente temos que ganhar balanço lá atrás. Uhum. E eu acho que uma banda como os Gift não se pode dissociar do passado, no sentido que nós raramente traçamos os mesmos caminhos de disco a disco. Então eu gosto sempre de fazer esse exercício de ir lá atrás, ver o que é que nós já fizemos, para depois percebermos o que é que podemos ainda fazer. Uhum. Isto era uma das coisas que eu estou sempre a pensar em termos de carreira dos Gift. E então eu gostava de organizar aquilo que estava para trás. Depois, com a pandemia, obviamente que isto acelerou o processo, no sentido que eu comecei a perceber que a maior parte dos diretos que os artistas faziam eram diretos muito egocêntricos, muito virados para si mesmo. Eu percebo que os artistas de um momento para o outro ficam sem palco, precisam de afagos, precisam de mimos, precisam de likes, mas não era isso que eu queria fazer coisas com qualidade, queria apresentar os Gift ao vivo como deve ser, e começou-se a desenhar na cabeça esta plataforma que por um lado juntasse passado, por outro lado tivesse uma forte presença de presente, o que é que os Gift estão a fazer hoje, a esta hora, e depois também de futuro. Eu acho que a partir do momento em que vivemos, eu já tive a oportunidade de dizer até em várias entrevistas, numa ditadura constante, editorial de algumas plataformas de streaming, eu acho que é importante
traçarmos nós o nosso próprio caminho e dissociarmos dessas feridas que eu acho que estão abertas na indústria musical. Eu acho que o que se faz com o Spotify, o que o YouTube faz aos artistas é muito ditador no sentido que põe-te... É uma imposição do gosto, não é? Na verdade. É uma também. imposição do gosto por um lado e por outro lado moldar-te àquilo que eles acham que é interessante, ou seja, é impossível hoje uma banda que seja inovadora sonicamente, que tenha músicas fantásticas, com 100 amigos no Facebook, é muito difícil pertencer a um cartaz de um festival de verão. Claro. E isso parece-me a mim que é uma ditadura de gosto que me afeta enquanto consumidor e que obviamente enquanto criador também me afeta. E que tal se nós fizéssemos a nossa própria rede, a nossa própria plataforma e pudéssemos abdicar dos likes em prol daquilo que queremos fazer artisticamente. E há uma coisa importante aí também, que é os likes, apesar de poderem ser monetizados, se forem muitos, a parte, aquilo que tu estavas a dizer há pouco, dos lives que os artistas ficaram durante muito tempo a fazer nos Instagrams e afins, acabavam por ser coisas que não revertiam diretamente para... Se estavam com problemas de dinheiro, de certa forma não era ali que iam buscar o que quer que fosse, não é? Portanto, ter uma aplicação paga, a vossa aplicação é paga, certo? Certo. Portanto, é um bocado aquela questão de a música não pode ser um bem sempre gratuito, não é? Tem de haver, porque senão os artistas deixam de existir. Eu acho que a música, enquanto promoção ser gratuita e enquanto forma de dar a conhecer a música dos Gift, é um rapaz que vive em Sydney, que tem 18 anos e nunca ouviu falar dos Gift, e que houve uma amiga que lhe passou um link de Spotify para ouvir, eu aplaudo e fico agradecido. Claro. A partir do momento em que 90% das receitas do Spotify são divididas por 0,01 artistas, significa que existem 17% das receitas que são divididas por todos os artistas menos 300. Ou seja, a grande fatia de lucro do Spotify vai para 300, 350 artistas. As últimas contas que eu fiz, os últimos dados que eu li, os últimos estudos, davam a entender que mais ou menos é entre 300 e 350 artistas que levam 87% da fatia de lucros do Spotify. Isto parece-me uma tremenda injustiça, não é? Os outros 17% serem distribuídos por todo o resto. E isso parece-me a mim que é redutor e parece-me a mim que se nós nos anos 90 fizemos uma editora porque achávamos que as editoras faziam um serviço mau, eu não posso dizer que este serviço é bom. Uso para promover-me, uso para chegar mais longe a mais pessoas que não têm contacto direto connosco. Agora, as pessoas que gostam dos Gift, os 30 e tal mil usuários mensais que ouvem a nossa música, pensam que estão a ajudar, mas não estão. Estão a ajudar os tais 87% que eu nem os conheço. Aliás, uma das afirmações que mais impacto colheu da entrevista que os Gift deram à Blitz em 2019 foi uma coisa que eu não me lembro se foste tu, se foi a Sónia que disse, mas acho que foste tu. Condenam-te se pagas à rádio para passar a tua música, mas não se pagas ao Spotify para te aplicar audições. A questão dos rendimentos via streaming está hoje, e estamos a falar disso, mais do que nunca na ordem do dia, não é? No Reino Unido, uma pessoa como o Gary Newman veio dizer que gasta mais dinheiro do que o que recebe em primeiras faturas. Claro, para nós percebermos um bocadinho melhor as coisas e um bocado a ordem de grandeza, porque estamos a falar de Portugal, não estamos a falar do Reino Unido, tu consegues dizer-nos efetivamente qual foi a remuneração via Spotify dos Gift em 2020, ou pelo menos a percentagem que isso representa nas finanças da banda? Eu muito sincero, Mário, eu a partir de uma certa altura, ali no início dos anos 2000, divorciei-me das contas dos Gift. Eu no início dava-me ao trabalho, na primeira digressão sobretudo, eu tenho cadernos guardados sobre isso, onde apontava tudo o que os Gift tinham gasto, tudo o que os Gift tinham ganho e fazia mais ou menos uma estimativa do que é que se perdeu e o que é que se ganhou. Depois, a partir de uma certa altura, comecei-me a preocupar com outras coisas, porque acho que gasto energia sem querer. Tenho a certeza que não foi superior a 5, 6 mil euros de tudo, Spotify, YouTube, por ano. Portanto, tenho este número na cabeça, posso estar enganado em 10% para cima, 20% para baixo, mas não, é mais ou menos por aí, portanto não. Mas atenção, eu acho que o facto de um miúdo hoje, numa garagem em Alcobaça, poder rapidamente chegar a Los Angeles é ótimo. Atenção, não me interessa mal, eu não sou aquelas pessoas. Eu ouvia muita altura, quando nós começámos no início, quer dizer, que se dizia, no nosso tempo é que era. Não era. Tocar em tratores
à espera que as pessoas se deitassem para haver energia para montar um palco, não era um bom tempo, não eram bons tempos. Portanto, não me venham falar dos anos 80 em Portugal, porque não eram melhores do que é hoje. Há sempre coisas boas e coisas más, não é? Estas coisas. Agora, há um lado para quem está um bocadinho mais estabelecido no mercado, e quem está mais estabelecido e que tem um público, parece-me a mim que hoje em dia é mais apetecível não usar estradas já feitas por outros, mas criar a tua própria ponte. Claro. Criar a tua própria ponte diretamente com as pessoas que estão a ouvir. Se há mensalmente a média de 38 a 40 mil pessoas que ouvem os GIF no Spotify, por que razão é que eu não posso trazê-los, esses 38, 40 mil, para a minha rede, para a minha plataforma, e não só dar-lhes os discos, como dar-lhes programas em direto, canções a partir de minha casa, versões dos Cure, se eu quiser uma terça-feira à noite. Eu digo à terça porque a terça geralmente é o dia em que fico mais deprimido. Portanto, isto é uma maneira de estar diretamente relacionado com os fãs, tratá-los como eles devem ser tratados e depois, obviamente, ter uma remuneração de acordo com o peso que tens na indústria. Claro. Portanto, é uma espécie de clube de fãs, versão Regresso ao Futuro. Sim, os clubes de fãs geralmente tinham sempre fanzines de fotocopiadas e havia sempre aquele lado de militância muito grande. Neste caso não é os fãs que fazem militância em relação aos GIF, são os GIF que fazem militância em relação aos fãs. Eu acho que a única coisa realmente que os GIF têm que tratar bem, e acho que é a única coisa que manteve os GIF vivos durante 25 anos, foram os fãs. E quando eu digo os fãs não é só os fãs de carteirinha, é os fãs que esgotam regularmente os concertos dos Gift. Eu acho que em 25 anos, sem ser os primeiros 5, 6, dificilmente os Gift tocam num teatro em Portugal sem estar esgotado, dificilmente tocam no teatro em Espanha sem estar esgotado, e isso é sobretudo pelos fãs e pelas pessoas que gostam dos Gift. Obviamente depois, tendo mais fãs, mais as rádios vão passar, tendo mais fãs, mais jornalistas vão estar interessados em perguntar-nos perguntas, mas a relação entre música e palco, e música e carreira está diretamente ligada em relação aos GIFT com as pessoas que gostam dos GIFT. Claro. Aquelas que sempre gostaram, aquelas que gostavam, mas depois deixaram de gostar e que agora gostam outra vez. Há uma série de protótipos de fãs que felizmente hoje em dia, 25 anos depois, há muitos junto de nós e isso permite-nos ter uma base de sustentação que nos permita fazer as canções que nos apetece, fazer os discos que nos apetece, fazer as digressões que nos apetece e até, imagine-se, fazer uma aplicação onde estreitamos o contacto diário com eles. E quão fácil ou difícil foi juntar todo este material? Vocês tinham uma espécie de cofre em Alcobaça, à semelhança do que o Prince fez em Minneapolis, por exemplo? Não, o Prince pelos relatos que nos chegam através de memórias e de artigos, o Prince era bastante mais freak control que nós. Nós somos de uma geração que, apesar de não ter telefones que gravam tudo, havia uma Handycam no carro, quando eram as grandes viagens e as grandes digressões lá fora, levava sempre a minha Handycam, e fui gravando coisas. Algumas foram-se perdendo, outras foram-se guardando, mas há um historial e um histórico que nós fomos aproveitando. Obviamente as digressões são todas documentadas, qualquer concerto do Coliseu era sempre gravado, para consumo próprio, obviamente. Depois foi um bocado contactar este, contactar aquele. Por exemplo, esta semana nós andávamos, há uns meses atrás, que andávamos à procura de um concerto que tínhamos feito com o Rodrigo Leão e com o Pedro Oliveira, no Lux, onde retratámos e onde recriámos versões de Manchester, a quando do lançamento do 24 Hour Party People, do filme que retratava a história da Factory, do movimento geral de Manchester. E tínhamos o vídeo, mas não tínhamos o áudio do concerto, apesar desse concerto ter sido transmitido na altura pela Antena 3, e não se conseguia encontrar esse áudio. E esta semana recebo uma mensagem de uma amiga nossa que nos disse: vocês têm isto? E tinha o áudio. E o CD gravado com as músicas, portanto, também isto acaba por, as pessoas depois também acabam por nos contactar e enviar-nos coisas, e agora descobri recentemente um disco rígido que estava numa gaveta minha, que tem quase 2 gigas das gravações todas do Explode, que para mim dá-me um particular gozo, porque a minha filha tinha nem um mês tinha ainda e ela estava regularmente comigo lá nas sessões, portanto são todas essas coisas que vamos descobrindo e que vamos pondo diariamente. Há uma rúbrica na aplicação que se chama Cassetes Avulso, onde nós pomos esses momentos crus, sem edição, para as pessoas perceber o que é que está por trás de uma banda com 25 anos. Eu sinto que nós já falámos disto várias vezes ao longo dos anos, mas voltando àquele concerto na Aula Magna em 99, que eu acho que foi o primeiro grande momento da aclamação dos Gift em Lisboa, pelo menos, depois de veres ou reveres aquelas imagens, agora que ele está disponível no Rev, na Rev, ficaste com uma ideia diferente sobre aquele dia do que é que tinhas guardado na memória? Curiosamente,
revi esse concerto há pouco tempo, porque fiquei com a missão de pôr a mira da Rebbey nesse espetáculo. Uhum. E, em primeiro lugar, uma das coisas que me surpreendeu foi a confiança que nós tínhamos. Parece-me a mim que nós não sabíamos bem o que estávamos a fazer, mas aquilo que fazíamos era de uma confiança extrema, ou seja, quem nos estava a ver ao vivo tinha quase a certeza que nós sabíamos o que estávamos a fazer, e nós não sabíamos muito bem o que estávamos a fazer, para ser sincero. Nós não sabíamos o peso da aula magna, nós não sabíamos o que era organizar um concerto com tamanhas medidas de segurança que não foram conduzidas por nós, por isso é que houve a tal invasão no final. Portanto, havia ali um lado de inocência barra uma atitude muito positiva e muito positiva, exato, é isso mesmo. Nós sabíamos o que queríamos, e esse concerto foi notável, foi um concerto bonito. Tecnicamente, obviamente, que o som não é aquilo que eu achava que devíamos fazer, mas para a altura eu acho que os Gift, com poucos meses de disco novo, que era o vinil na altura, termos aquele público todo. E depois muito, muito interessante, que uma das coisas que me surpreendeu foi a média etária, eram miúdos novos, eram miúdos de idade, 9, 20 anos, que vestiam a camisola, que punham o cabelo igual ao da Sónia, que tinham penas nas cabeças, havia todo um elan à volta dos Gift, que fez com que nós sejamos a banda que somos hoje. Eu acho que essa foi uma das grandes noites. Falaste de uma coisa importante, era conquistar Lisboa. Nos anos 90 conquistar Lisboa era uma coisa importante, apesar de nós já termos tocado em quase todo o país. Curiosamente, eu acho que em 2021 Lisboa tem ainda mais peso do que tinha na altura, parece um bocadinho ainda mais fechada, o que não deixa de ser um bocadinho triste, mas foi um concerto realmente importante e que nos abriu muitas portas, e que eu acho que, caramba, olhando agora para trás, acho que nós fizemos o trabalho que tínhamos que fazer na altura, e isso dá-me orgulho. E olhando assim para trás, e com base em tudo aquilo que vocês já reuniram nesta recolha de material mais antigo, qual é que é, a teu ver, o pódio dos momentos mais altos do percurso dos Gift? Assim, 3 momentos absolutamente fulcrais. Eu acho que o segundo disco, o filme, é capaz de ter sido um dos discos mais bem feitos dos Gift até à data, no sentido que era muito difícil fazer um segundo disco, porque dizia-se que havia aquele peso das bandas da altura, os Silence Ford, os Hands on Approach, os próprios do Weezer. Tinha sempre tudo muito medo de fazer o segundo disco, não é? Os Blind Zero também. E nós não tínhamos medo nenhum de fazer o segundo disco, achávamos inclusive que o segundo disco podia ser ainda melhor do que o primeiro, e foi. Foi a primeira vez que trabalhámos com um gigante da produção. Eu recordo que o AOIB tinha acabado de fazer o pop dos U2, e 6 meses depois estava em Algés connosco no estúdio a misturar o disco. Portanto, foi assim um marco que eu tenho de muita importância nos Gift, porque foi um projeto realmente muito grande e nós éramos realmente muito novos. Eu recordo-me de ir sozinho para Londres, fechar as orquestras, eu lembro de ir sozinho para Londres, reunir com o AOIB, esperar à porta do estúdio para poder falar com ele. Há assim uma série de missões que foram concretizadas com esse disco. Depois, obviamente, tenho que pôr aqui 2 marcos que são muito semelhantes na altura, o 2004, quando lançamos o AMFM, e 2006, o Fácil de Entender, onde os Gift realmente, através do Fácil de Entender, em segundo lugar e primeiro lugar com o Drive e o Slow, com o Music, são canções que realmente nos mandam para as rádios todas. São marcos importantes, no sentido que começamos a pôr o português como single, e depois, obviamente, que eu não posso retirar desta equação o Altar e o Verão, que são 2 discos feitos com o Brian Eno, que era uma coisa que era impensável em 94, se me dissessem que nós íamos gravar discos com o Brian Eno, nós nunca acreditávamos nisso. Hoje em dia, felizmente, já não é notícia, e isso é sinal de que o céu, que era o nosso limite, que o Brian Eno para mim era e é um dos melhores produtores do mundo, poder tratá-lo por tu e poder ser uma não notícia nos Gift é muito bom. Agora, mudando um pouco bastante de assunto, tu és comentador de futebol na televisão, e estavas há pouco a falar dos Blind Zero, e agora falando deles, os Blind Zero acabam por apanhar um pouco por tabela pelo apoio declarado do Miguel Guedes ao Futebol Clube do Porto. Tu nunca tiveste receio de que os Gift também viessem a ser encostados a um clube, por exemplo?
Não, até porque o meu irmão, que é do Gift, o sonho dele é ser presidente do Benfica. Portanto, logo aí retiramos logo a ideia de que o futebol podíamos influenciar. Em segundo lugar, eu sou comentador de futebol aos domingos, em primeiro lugar porque me convidaram, em segundo lugar porque aceitei, em terceiro lugar porque sinto-me bem naquele painel, quer o António Oliveira, quer o João Goberno, são pessoas muito educadas e que nós raramente falamos de futebol e trocamos mensagens quase semanalmente sobre arte, sobre arquitetura, sobre Nova Iorque, sobre livros, e raramente falamos de futebol. E em último lugar, acho que estamos moderados por um senhor chamado Hugo Gilberto, que é, para mim, um excelente jornalista, e eu, como jornalista, fiquei apaixonado pela maneira como ele conduzia o programa e a maneira como tudo era resolvido ali em online, ou seja, ele resolve, ele faz todos os comentários que passam por baixo, é ele que escreve. Portanto, há ali uma dinâmica de jornalística que eu adorei e que me senti muito bem a fazer aquilo. Em relação aos Gift, eu acho que mal de nós, com 23 anos de carreira, que eram os números que nós tínhamos quando eu entrei no programa, mal de nós que os Gift ficassem associados a um clube depois de 23 anos de carreira. Isso era porque tínhamos feito alguma coisa mal ou porque havia muita malícia de quem os comparava. Claro. Mas é engraçado pensar que, na verdade, eu acho que a música e o futebol são provavelmente as duas coisas que mais fervem com as pessoas, não é? Há sempre aquela, ou é a questão da clubite. Eu acho que era bastante mais conhecido se fosse comentador de música do que se fosse comentador de futebol, porque eu fervo muito mais quando se fala de música do que fervo quando falo de futebol. Portanto, eu vejo o futebol como um hobby. Felizmente, aos domingos tenho uma tertúlia com amigos que falam sobre aquilo que eu acho, sem pressões de clubes, sem pressões de outra espécie, e gosto, ou seja, não é nenhum sacrifício, faço aquilo de bom grado e espero continuar. Em relação à música, pronto, é como eu digo, eu acho que a paixão que se tem pela música, no meu caso, é mais do que uma paixão, é uma modo de vida. Eu não consigo, sobretudo a minha música, a música que eu faço e a música que eu quero fazer, claro. Penso nela todos os dias, é uma coisa que me acompanha nas minhas insónias, nas noites mal dormidas, nas noites bem dormidas, é tudo à volta da música. E isso, por um lado, é um peso, por outro lado, é aquilo que sou, é um respirar. Onde eu queria chegar é um bocado aquela, sei lá, tu recebes mais ódio pelos comentários de futebol que fazes ou por alguém que não gosta da tua música, por exemplo. Neste momento é muito complicado lidar com tudo aquilo que circula nas redes sociais, não é? Todo aquele... As redes sociais, eu confesso que raramente me interpelam pelo futebol. Okay. Eu também não ligo muito, vou às redes quando não tenho mesmo nada para fazer e felizmente tenho sempre muitas coisas para fazer. Em segundo lugar, eu acho que há mais ódio em relação à música do que propriamente em relação ao futebol. Eu sinto mais desdém nos Gift do que propriamente no Sporting ou no Benfica ou no Porto. Eu pessoalmente sinto que há mais pontas soltas e há mais ódio latente em críticas que leio às vezes, em pessoas que falam sobre aquilo que não conhecem. Isso parece-me a mim que há mais na música do que no futebol. Pelo menos no meu caso, atenção, estou a falar apenas do meu caso. O programa onde eu estou aos domingos de futebol é um programa muito educado, somos líderes de audiências, porque as pessoas que nos veem são pessoas educadas e que falam de futebol com paixão, mas... sem se atropelarem. Mas não tropam. Exato. Na verdade, a Sónia, além de voz dos Gift, também tem uma outra escala, a sua personalidade televisiva independente da banda. Quando tu a vês no ecrã, tu sentes que é a Sónia dos Gift que está ali ou é apenas a Sónia? É a Sónia e eu acho que ela tem um futuro muito promissor naquele personagem, porque é uma pessoa televisiva, é uma pessoa que fala com o coração nas mãos, isso parece-me ser muito interessante e muito verdadeiro, e numa altura em que tantas pessoas, tantos apresentadores, tantos mídia, tanta gente que faz da vida a comunicação, nota-se tanto plástico à volta, que eu acho que quando a pessoa tem o coração nas mãos e tem o coração na garganta, tem tudo para correr bem. E eu acho que o que a Sónia faz é isso, que não é muito diferente do que ela faz enquanto cantora, vamos ser sinceros. Mas eu quando vejo a Sónia no ecrã, vejo a Sónia que conheci em Alcobaça com 6 anos de idade, ou 5. Não vejo a Sónia dos palcos, vejo a Sónia que conheci quando éramos miúdos. É fácil de perceber, por isso que estavas a dizer, e conhecendo um pouco da vossa personalidade, que vocês têm zero medo em dar as vossas opiniões. As vossas personalidades chocam muito?
chocam bastante. Sim, chocam bastante. Eu acho que isso é uma das grandes armas para estarmos juntos e tão produtivos durante tanto tempo. Primeiro porque pensamos. Faz-vos crescer esse... Não, eu acho que o que nos faz crescer é sempre pessoas pensantes e pessoas que pensamos naquilo que fazemos, pensamos naquilo que dizemos, pensamos no que é que andamos aqui a fazer. Eu acho que ter uma banda, falar com pessoas, comunicar com pessoas, tem que se pensar muito bem no que se diz e tem que se ter muita base para sustentar aquilo que pensas. Não pode ser só assim, dizer 3 ou 4 larachas para o ar e pensar que isso pode ser uma opinião. Eu acho que nós somos pessoas que pensam muito naquilo que fazem e naturalmente há choques de identidade, há choques de personalidade, mas com maior ou menor dificuldade vamos conseguindo ceder. É como aqueles puzzles que estás quase a acabar e a última peça, que é mesmo a última, não está a entrar. Mas tem que entrar, é a última. E lá forças um bocadinho e aquilo entra. Uma relação de 25 anos com pessoas que têm personalidades muito fortes é a última peça que tem que se esforçar um bocadinho para entrar. E muitas das vezes não é só um dos cantos da peça que tem que se esforçar, são todos os 4 cantos que têm que se esforçar para que as ideias vão adiante e para que a fotografia fique completa. Claro. A independência dos Gift fez-vos naturalmente trabalhar muito mais no lado extra musical, não é? Tu sentes que sem todo esse trabalho que envolve comunicação, que envolve o marketing, o sucesso dos Gift não seria o mesmo? Hoje em dia é cool não falar. Eu há pouco tempo comecei a perceber que era bastante mais interessante para certo e determinado tipo de artistas que, não, ele não fala, ele não gosta de falar. Isso é mais apelativo hoje em dia. Porque a mim parece-me uma estupidez. Eu adoro ouvir as entrevistas do Bowie, adoro ouvir as entrevistas do Bob Dylan, adoro ouvir as entrevistas de pessoas que eu acho que são boas. Portanto, eu acho que a comunicação sempre é o outro lado da música. Acho que nós não conseguimos dissociar as entrevistas do Robert Smith na altura do Disintegration da obra. Nós não conseguimos dissociar as obras das grandes estrelas mundiais, os próprios Radiohead. Eu não consigo dissociar as entrevistas que eles davam e que deram durante o Kid Hey e durante o OK Computer, não consigo dissociar do momento. Percebe-se que há ali uma mente a fervilhar, percebe-se que há ali pessoas com ideias, percebe-se que há ali pessoas preocupadas com o que se passa à volta do mundo, e isso, na minha ótica, é ainda muito importante. Há outras pessoas que acham que não é importante, portanto, e isso também é apelativo para aquelas, porque torna-os mais, uns seres mais... misteriosos. Pois, há ali uma intriga à volta. Mas não sentes que, de certa forma, eu acho que, e gosto de ver isso, que hoje em dia, eu não sei se tem a ver com as redes sociais, o que quer que tenha a ver, que os artistas também têm mais tendência a dar a sua opinião sem se preocupar tanto com aquilo que vão achar delas? Eu acho que há muitas agendas, eu não concordo com essa tua opinião. Okay. Eu acho que há muita agenda atrás. Acho que há muita agenda. E vivemos numa época de agendas. A partir do momento em que o filme Dumbo, sai da Disney Plus, há uma agenda. Há uma agenda. Aquilo que era uma mensagem de aceitação da diferença e onde no processo a pessoa era maltratada até ser aceite, não é? Hoje em dia não se pode fazer esse processo. Aqueles filmes onde tudo vai acabar bem, porque no meio há muitas coisas más a acontecer, não podem acontecer hoje em dia. Portanto, essa agenda constante de fazer as coisas certinhas e fazer as coisas pelo manual ético que hoje em dia impera, parece-me a mim que está a adaptar os comentários, está a adaptar a personalidade das pessoas. Eu acho que a 5, 10 anos, eu acho que vamos ser cada vez mais iguais. E o direito à diferença vai ser visto cada vez mais como uma coisa má. Portanto, achas que está a haver uma normalização do comportamento? Sim, está a haver uma normalização por medo, muito medo, lá está. O ter medo de falar certas coisas, o ter medo de pôr dedos em feridas, isso acho que condiciona muito a opinião de muita gente. Acho eu. Voltando à questão da independência dos Gift, eu acho que, como nós observámos, com o passar do tempo, tornou-se o caminho de muitos músicos. Tu já pressentias que era para aí que as coisas caminhavam?
Eu acho que daqui a 10 anos 50% das grandes bandas internacionais vão ter as suas próprias aplicações. Uhum. Acredito mesmo nisto, tal e qual como há 25 anos eu ouvi o David Bowie dizer que a música vai ser como a água, abre-se uma torneira e ela está ali, e eu fez-me pensar muito nessa frase. Eu acho que mais tarde ou mais cedo as bandas vão ter que fazer os seus próprios caminhos para chegar às pessoas. A independência, eu sempre achei que era obrigatória. Eu acho que hoje em dia, sobretudo com a evolução da tecnologia, para o bem e para o mal, qualquer pessoa pode gravar um disco, qualquer pessoa pode publicá-lo, qualquer pessoa pode fazer um videoclipe, e isso tem obviamente as coisas muito boas. Depois cabe-nos a nós, consumidores, separar o que é bom e o que quer ser bom e o que não consegue. Pronto, isso é como tudo. Agora, o que é bom para mim pode ser ótimo para outras pessoas, e o que é bom para mim pode ser péssimo para outros. Portanto, venham as diferenças. Achas que as grandes editoras se vão tornar irrelevantes no futuro? Não, porque há sempre o sonho da editora, não é? Uhum. É muito difícil dizeres a um rapper de Almada ou de Gaia dizer não à Sony, ou dizer não à Universal. É muito difícil, muito difícil. Porque isso pode trazer ostentação, pode trazer videoclipes melhores, pode trazer coisas que sejam úteis ao seu universo. Eu falo do hip-hop porque é um estilo que hoje em dia, apesar de haver muita militância e muita independência, também é um estilo que está muito pulverizado pelo plástico. E eu acho que o plástico sem a editora é muito difícil sobreviver. Claro. Há bocado falávamos da questão do streaming. Como é que tu viste a medida que o governo implementou relativamente às rádios, impondo uma cota de 30% de música portuguesa? As maiores estações de rádio nacionais reagiram, dizendo que é uma medida política do século passado, que é ineficaz e é injusta. O que é que tu pensas sobre isto? Percebo os dois lados. Percebo os dois lados. E lá está, isto pode ser uma opinião escravão que pode ir contra mim no futuro, mas eu acho que eu percebo o lado dos artistas, das bandas que não tocam, e maior cota significa maior número de passagem, e todos ganhávamos com isso enquanto artistas, a indústria ganhava toda. Percebo também para a dificuldade de um fazedor de playlists de rádios de 30 a 40% de audiência conseguir juntar nos 30%, portanto em 10 canções fazer 4 sucessos portugueses que abranjam esse target de 40% de audiência. Portanto é difícil, parece a mim que é difícil. Portanto o que se tem que fazer, acho eu, é... e também não me parece a mim que a cota só por si seja interessante no sentido que é os 40% de que horas? Das 8 às 8 da noite ou das 8 da noite às 8 da manhã? Porque então se for assim, eu da meia-noite às 4 da manhã passo e então cumpro a cota. Claro, é? claro. Portanto, eu acho que eu estou um bocadinho farto de política de areia para os olhos. E acho que tem que se perceber os dois lados da moeda. Tem que se perceber, de um lado, há um governo a querer fazer, eu acho que bem, a tentar realmente reagir a esta pandemia e tentar fazer medidas que agradem à indústria, mas por outro lado temos que perceber que há uma rádio, e há rádios privadas que têm que dar lucro, e só dão lucro se tiverem, e para dar lucro só se derem lucro é que pagam ordenados às pessoas que trabalham lá, e só se tiverem audiências é que têm publicidade, e é natural que se calhar haja música portuguesa que não consegue ter os parâmetros de tipo de rádio que eles são. Sinceramente, não, eu acho que tem que haver alguma democracia nesse sentido e alguma inteligência em lidar com as coisas. Parece-me a mim que uma rádio como a Rádio Antena 3, estranho seria se não passasse esses 30% de rádio. Acho que até passam mais, não é? Sim. Agora, as rádios ditas grandes, parece-me a mim que também não podem ceder muito, porque no sentido que pode acontecer não conseguires encontrar os tais 30% que cumpra aquele target quando eles atingem. Não é fácil estar dos dois lados. Não é fácil estar dos dois lados. Eu prefiro estar do meu lado, que é ter uma banda que felizmente toca na Antena 3, com os lados B, e toca nas rádios ditas major, com os lados As.
Estamos a falar da pandemia e os efeitos que ela está a ter nas nossas vidas. É um assunto incontornável. No ano passado as fronteiras estiveram encerradas durante bom parte do tempo, e agora com estas interrupções dos voos de e para o Brasil e o Reino Unido, nada garante que não venham novamente a encerrar. Que constrangimentos é que isto trouxe à tua vida? Estas restrições, quer dizer, vivendo entre Madrid e... Bem, eu faço as minhas viagens de carro. Uhum. Portanto, tive 3 meses sem poder ver a minha filha, durante a altura que as fronteiras terrestres estavam fechadas. Foi obviamente duro para mim, mas fez-se, pronto. Em relação às fronteiras aéreas, olha, temos neste momento o John, por exemplo, que foi passar o Natal ao Brasil e que já não pode voltar, porque tínhamos programas feitos com ele, tínhamos programas que estavam programados para gravar com ele, tínhamos ensaios marcados, não os podemos fazer. E acho que são essas os meus problemas diários com isso, mas são coisas que se atravessam. Acho que todos nós temos que perceber que isto é realmente um problema maior. Todos os dias cai um avião cheio de pessoas e morrem em Portugal. Todos os dias há um A320 ou 380, não sei os modelos, que caem com 200 pessoas e morrem 230, 290, 310, e já lidamos com essas pessoas como se fossem realmente X e Y. Sim. É muito pior que as playlists das rádios, para mim isso. E isso é para mim o lado mau da pandemia, a quantidade de pais, avós, tios, irmãos que morreram. E parece-me a mim que vai ser, é muito difícil nós pormos uma esponja enquanto seres humanos, porque nós somos uma geração que infelizmente já apanhou muitas crises, não apanhámos guerras felizmente, mas apanhámos muitas crises financeiras, sobretudo a nossa geração apanhou muitas crises financeiras. Numa altura, um homem de 43 anos que tenha uma banda de sucesso em qualquer país, vive melhor do que vive em Portugal, vamos ser sinceros, não é? Portanto, o português durante os últimos 20 anos levou com muitas crises em cima. Acho que esta é a pior de todas e vai demorar muito tempo para a nossa vida ser normalizada e, quiçá, nunca mais vai ficar normalizada como nós a conhecemos. Essa questão da normalização, e para terminar esta primeira parte do posto emissor, eu pergunto-te qual é o teu grau de confiança ou esperança na retoma e regresso aos concertos ainda este ano? Outubro de 2021, teatros com 50% a 75% da lotação, festivais de verão a partir de março de 2022. Pois. É a minha opinião. Não pelas medidas governamentais, porque eu acho que essas, a partir do momento em que tivermos 70% da população vacinada, pode-se abrir, mas do medo que vai existir das bandas estrangeiras a voltar para a Europa. Parece-me a mim que a Billie Eilish será difícil, de toda a sua crew, que possivelmente terá acima de 50 anos, sobretudo a crew que gera o negócio. Parece-me a mim difícil pegar num avião e vir em agosto de 2021 para Portugal. Parece-me a mim difícil, mas quem me dera que esteja enganado. Driving me out 'cause I care for you, but then someone loves you but I don't care for you, 'cause I will get my life, 'cause I will be your life. Oh no. Versamos agora sobre aquele que foi, sem sombra de dúvida, o assunto da semana. As ondas de choque provocadas pelas eleições presidenciais e o significado que os resultados podem ter para o futuro político e social do país. Depois de uma campanha pautada por polémicas e ofensas, a queda dos candidatos assumidamente de esquerda e a votação expressiva num candidato de um partido de extrema-direita levaram a muitas reações, a muitos comentários e a discussões acesas. E não foram poucos os músicos a dar os seus pareceres, e a organização do Festival de Música Pesada, Amplifest, partilhou prontamente um comunicado no qual diz que é antifascista e que os 500 mil que votaram no que votaram não serão bem-vindos ao evento, que se realiza em outubro no Art Club no Porto. Nuno, como é que tu vês isto tudo? Particularmente o reforçar da extrema-direita em Portugal. Eu sei que em Espanha também há uma questão parecida. O Vox, sim. O Vox ganhou
peso nos últimos anos. Eu acho que o que se tem que retirar destas eleições é que o candidato que ganhou teve ainda mais votos do que a primeira vez que ganhou. Isso é a grande lição destas eleições. Agora, eu nunca vi ninguém a falar, vou passar para o futebol. O Porto, que foi campeão no ano passado, não teve, imaginemos que o Porto era campeão, e quem tinha destaque era o Braga por ter ficado em terceiro. Eu não parece que seja coerente. Agora, eu acho que nós, como pessoas, possamos ser inteligentes, temos que analisar o que se passou e perceber por que razão é que isto se passou. É simples, é muito simples. Eu, se fosse político, e ainda bem que não sou, porque não tinha jeito nenhum para isso, teria que perceber o que é que está aqui a correr mal para que haja um discurso de ódio que tem 500 mil de votos. Pronto, é simples. E tentar em 4, 5 anos fazer medidas para que esse discurso de ódio não tenha peso. Pronto, eu não gosto de política porque parece-me, a política para mim é muito mais simples do que as pessoas pensam, é analisar os dados e perceber o que é que se pode fazer melhor. Acho que o partido que ficou em terceiro lugar teve uma coisa que ninguém pode retirar, que é conseguiu, sem querer, abrir telejornais. Eu acho que é inacreditável como é que é a mesma coisa que num top de 40, a banda que está em número 40 ter mais atenção. Liderar as opiniões, parece-me a mim, o pobre do Stevie Wonder com I Just Called to Say I Love You, que tinha que estar a ser menos falado do que a música estava em 40º lugar. É isso para mim o que se passa. Acho que está-se a dar um destaque absurdo a alguém que ficou em terceiro lugar nas eleições. Um outro assunto que está na ordem do dia e que se prende com aquilo de que falávamos há pouco, o tão ansiado regresso à normalidade, é a vacinação para a Covid-19 de Israel, que é o sítio onde o processo está mais avançado. Chegam notícias sobre a queda de 60% de internamentos de pessoas com mais de 60 anos, um mês após o início da vacinação. A conclusão a que se chega é que as vacinas estão a prevenir casos graves de infecção, depois de quase 30% da população de Israel ter recebido as 2 doses da vacina da Pfizer. É certo que a situação em Portugal está mais atrasada, mas queria perguntar-te, Nuno, se encaras as vacinas com alguma dose de ceticismo, ou se achas... Uma dose de ceticismo. Eu, quando era miúdo, minha mãe levou ao centro de saúde para levar as vacinas, odiava levá-las, mas prevenir uma data de doenças. Claro, portanto, claro. Eu estou completamente a favor. Acho descabida a ideia de que isto é tudo organizado. Acho descabida, acho uma falta de coerência tremenda e não tenho muito mais a dizer. Quando eu puder ser vacinado, obviamente que serei vacinado. Claro. Há pouco estavas a dizer que não pensarias que os concertos de verão, os festivais de verão regressavam este ano, se calhar se estivéssemos em Israel e se as coisas estivessem mais avançadas. Sim, acho que sim, eventualmente sim, mas estamos em Portugal e não foi um português que inventou a vacina. Exato. Não foi um português que esteve na Pfizer a trabalhar dia e noite, foi uma pessoa com raízes israelitas. É natural que também que depois haja um país que esteja a ser beneficiado em relação a isso, e acho bem. Talvez seja bom partir do final, afinal é um ano todo só de sexta-feira 13. Cê também podia me ligar de vez em quando. Eu ando igual lagarta triste sem poder sair. Aqui o mantra que nos traz o centro, enquanto lava um banheiro, uma louça querendo lavar a alma. Na calma da semente que germina, que eu preciso olhar minhas meninas. Sigo agora para aquele momento do posto emissor em que falamos sobre aquilo que andamos a fazer aqui pela redação, neste caso aquilo que ando a fazer ou que andei a fazer. Eu estive à conversa com o rapper brasileiro Emicida sobre o documentário Amarelo, É Tudo para Ontem, que pode ser visto no Netflix. Mais do que um filme-concerto, parte das canções de Amarelo, álbum que editou no final de 2019, e do seu espetáculo de apresentação para construir um retrato da cultura negra brasileira do último século. O que queremos
passar é que esta é a história de todos nós. Estas páginas foram arrancadas do livro de história a que tivemos acesso, explicou-me o rapper. É Tudo para Ontem materializou-se também num dueto com Gilberto Gil, que traz consigo uma importante reflexão. Viver é partir, voltar e repartir. Na entrevista que poderá ser lida na próxima edição do Expresso, Emicida falou-nos ainda da forma como o Brasil não conseguiu superar as condições impostas desde o período colonial, de como a cultura brasileira tem vindo a ser atacada pelos sucessivos governos, quer de esquerda, quer de direita, e de como o convite à reflexão proporcionado pela arte pode ajudar no combate às ameaças perpetradas pelo atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Nuno, a cultura em Portugal também de certa forma acaba por ir sendo empurrada para um lado e para o outro e acaba por ficar um pouco na cauda daquilo a que é dada importância pelos sucessivos governos que tivemos. Como é que tu vês as políticas culturais em Portugal neste momento? Eu sempre vivi ao lado das políticas culturais. Os GIFT sempre tiveram o seu próprio caminho e sempre tiveram a sua maneira de se autofinanciar. Isso foi sempre uma ideia de início, porque também fomos conduzidos a isso, não é? É difícil haver apoio para a música. Eu acho que a cultura faz o que pode. Eu acho que o facto de termos hoje em dia teatros para poder tocar em quase todas as capitais de distrito é ótimo. Os artistas sempre falavam nos anos 90 da itinerância que era impossível com qualidade. Hoje em dia essa itinerância é possível. Parece-me a mim que é difícil de fazer essa itinerância porque dependemos dos bilhetes vendidos e é difícil para uma banda que não tenha público conseguir fazer digressões que lhes permitam viver bem, porque realmente o público não está educado para ir a todos os concertos e todos os estilos de música. Eu felizmente não me queixo, como eu disse há pouco, os GIFT fazem digressões esgotadas e conseguimos pagar a toda a gente e conseguimos ter uma estrutura que, apesar de ser pesada, com sacrifícios de ambas as partes, conseguimos levar a nossa música a toda a gente. Eu acho que a política cultural do país, eu sempre acho que mais do que o apoio à criação, deveria ser dado o apoio à divulgação. E acho que é precisamente aí o meu ponto. Eu não sei, não estou por dentro da maneira como se fazem as coisas. Acho que mais do que dinheiro para criar, eu acho que nós devemos ter dinheiro para mostrar. E isso é para mim o mais importante de tudo. É poder. Eu acho que o crowdfunding, por exemplo, como entrou, é muito interessante porque uma vez mais é usado o dinheiro para criar, mas muitas das vezes esse dinheiro, depois de estar criado, não é usado para ser mostrado. Eu adoraria perceber os projetos constantes que são aprovados pelo Ministério da Cultura. Eu adoraria perceber e confirmar se a itinerância é aplicada, porque parece-me a mim ótimo uma pessoa receber um subsídio para fazer uma peça de teatro e ter 3 meses esgotados no Teatro de Lisboa, maior ou pior. E o resto? Exato. Não foi a Câmara de Lisboa que pagou, foi o Estado. Era importante que a fiscalização, entre aspas, não vou dizer fiscalização porque depois ainda pensam que eu sou aqui um pido, mas acho que era importante confirmar se a itinerância está a ser bem desenvolvida pelas companhias de teatro, pelas companhias de bailado, pelas companhias, até pelo cinema. Eu acho que mais do que uma distribuição comercial era importante os filmes que são subsidiados poderem ter acesso a todos os teatros portugueses para serem mostrados às pessoas que realmente os pagam. Não é? Eu acho que mais do que o apoio à criação, acho que era importante percebermos se o apoio à distribuição e o apoio à divulgação dessas peças que são subsidiadas estão a ser concretizados ou não. Isso é uma das coisas que me preocupa na cultura. É muitas vezes eu perceber que ela está a ser paga e bem, porque se o teatro não tem sustentação económica para poder desenvolver-se sozinho, acho muito bem que seja apoiado. Sobretudo apoiado até ter um público, vamos lá ser sinceros. Eu acho que aquela ideia eterna de apoiado para sempre porque o público não nos entende, não gosto disso. E acho que devia ter algumas melhorias nesse sentido. Eu acho que o apoio às primeiras criações são fundamentais, mas depois, sobretudo, o apoio à distribuição. Eu quero saber o que é que o meu Ministério da Cultura pagou e quero ver aquilo que ele pagou, claro, na minha cidade.
E essa questão de divulgação é interessante também no sentido da exportação, não é? Porque eu sei que há países... Mas aí já é muito mais difícil. Aí é muito mais difícil, vou explicar porquê. O apoio à divulgação das bandas lá fora, fantástico. Mas é difícil a partir de uma certa idade dizeres às bandas assim, tu que tocas para 15 mil pessoas em Portugal e que dormes numa cama de um hotel de 3, 4, 5 estrelas, vais apoiado pelo governo durante 2 meses para os Estados Unidos, mas dificilmente tens uma refeição como deve ser. É difícil. Eu estive a ver imagens nossas lá fora. Eu tenho imensas saudades das digressões de 30 datas que fazíamos em Espanha em 2002, 2003. Mas caramba, aquilo eram meses muito mal passados. Tínhamos público a ver os nossos concertos, isso era a grande vacina da digressão, mas depois as condições eram péssimas. Lá está. E não sei até que ponto a cultura está preparada para se sacrificar em prol da exportação. É uma das perguntas que eu sempre que vejo esses congressos e hoje em dia é cool os talks sobre a exportação. Toda a gente fala de exportação. Aliás, há empregos sobre a exportação. Mas depois parece-me a mim que há uma pergunta que falta sempre perguntar. E quem é que está disposto a sacrificar o seu bem-estar em Portugal para ir lá para fora? Isso é uma pergunta que até hoje ainda não obtive resposta. E gostava imenso que todas as bandas dissessem, estamos todos. E aí se estivéssemos todos, então aí sim devíamos pegar num barco e levar as bandas lá para fora. Agora, é uma estrada muito difícil de se fazer, porque houve muito pouca gente, houve muito poucas bandas que conseguiu realmente trilhar um caminho de exportação à séria. Depois da Amália houve os Madre Deus, e depois dos Madre Deus há eventualmente um ou outro fado, mas não, vamos ser sinceros, não há nenhuma fadista que seja a Rosalia portuguesa. E isso parece-me a mim que é também uma lacuna na modernidade da grande tradição portuguesa que é o fado. Ou seja, o fado tem uma janela, tem estradas abertas lá para fora, mas depois o fado que se fazia nos anos 60 é muito igual ao fado que se faz hoje, excepto que eventualmente pode-se pôr um piano, pode-se pôr um contrabaixo, e em vez de um chile preto, eventualmente podes cantar de all-star e de saia curta. Mas agora, na essência, o fado é tudo igual. E isso para mim é uma lacuna na internacionalização da música portuguesa. Eu acho que poderia haver uma tentativa de aproximar a dita música moderna à raiz do fado. E atenção, eu quando digo isto não estou a dizer que aquilo que eu fiz com a Amália, com os Amálios, seja um exemplo, porque não foi. Eu acho que há outras, acho que poderia haver maneiras mais contemporâneas de usar o fado hoje em dia, sem ser com o contrabaixo e com umas fotografias mais arrojadas. Okay, do you want something simple? 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 The news, do you want something simple? The look, do you want something simple? The letters, do you want something simple? The jokes, do you want something simple? The games, do you want something simple? The nights, do you want something simple? The boys, do you want something simple? The girls, do you want... Chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Nuno Gonçalves por ter aceitado o nosso convite. Os temas de abertura e conclusão do Posto Emissor são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Nuno, o que é que nos trouxeste? Ok, o texto que eu trouxe hoje é uma pequena estrofe de uma das mais bonitas canções cantadas por Elis Regina, chama-se Cadeira Vazia. E eu vou ler a primeira estrofe. Entra, meu amor, fica à vontade e diz com sinceridade o que desejas de mim. Entra, podes entrar, a casa é tua. Já te cansaste de viver na rua e os teus sonhos chegaram ao fim. Parece-me a mim que é uma das poesias mais bonitas que foram cantadas na língua portuguesa. Muito obrigado, Nuno. Nada.